Voltamos a falar da pandemia e dos estudos sobre os efeitos do coronavírus no organismo. Uma pesquisa inédita no Brasil, feita pela USP de Bauru, mostra que pessoas obesas ou com sobrepeso têm mais chances de evoluírem para um estado grave quando contaminadas pela Covid-19. A pesquisa avaliou estudos científicos de 5 países. Até onde vão os seus hábitos saudáveis para evitar o excesso de peso? Será mesmo que você é o que você come? Quem não se cuida pode ser obeso. E a obesidade pode desencadear muitas doenças. Atualmente, 55% dos adultos aqui no Brasil estão com excesso de peso e quase 20% estão obesos. Esses dados nada positivos são de um levantamento feito pela Vigitel, a vigilância que analisa fatores de risco relacionados com doenças crônicas. O levantamento também mostra que mais de 7% das pessoas têm diabetes e quase 25% apresentam hipertensão, doenças que podem estar relacionadas com a obesidade. Mas e a Covid-19? Em que momento ela entra nessa história? Um estudo desenvolvido por pesquisadores da USP de Bauru pode responder essa pergunta. A pesquisa usou resultados de outros estudos científicos realizados em 5 países para analisar a relação de risco entre os obesos com o coronavírus. O resultado obtido é preocupante. A análise mostra que pacientes com obesidade podem apresentar quadros mais graves quando infectados pela Covid-19. Na verdade, assim, nós fizemos um rastreamento das evidências científicas em todas as bases de dados para saber o que estava acontecendo com todos os países que foram aí, que apresentaram essa questão da Covid mais exacerbada. E nesse estudo nós relacionamos trabalhos da China, da França, da Espanha, dos Estados Unidos e da Itália. E a partir desses estudos, nós retomamos aos achados, fizemos a coletânea geral, aí nossa amostra passou a ter 6.577 indivíduos, onde nós fomos identificar, portanto, o que acontecia, o que era mais prevalente nessa amostra tão ampla. Dos pacientes infectados pelo coronavírus, analisados no estudo científico, 60% deles eram homens e apresentavam algum tipo de comorbidade. O que mais chama a atenção é que 56% das pessoas eram obesas e foram as que mais tiveram complicações provocadas pelo agravamento da Covid-19. O estudo concluiu que os pacientes que se infectaram e que estavam acima do peso foram os que mais precisaram de internação em leitos de UTI. Procuramos essa endocrinologista para entender o motivo disso. A obesidade, principalmente a obesidade visceral, que é aquela obesidade que acumula-se no centro do indivíduo, a obesidade da barriga, entre aspas, um termo leigo, né? É um tipo de obesidade que ela é mais inflamatória. Então, a doença per si, obesidade, é uma doença inflamatória de uma inflamação crônica subclínica, porque o paciente não percebe que ele está inflamado, entre aspas. Né? E toda a situação de infecção, seja pelo vírus ou por qualquer outra infecção, tem um processo inflamatório também. Então, o paciente que tem mais gordura no abdômen teria essa inflamação crônica e mais acentuada, que durante uma infecção, no caso a Covid-19, poderia ter uma exacerbação desse processo inflamatório. Desde abril, o Ministério da Saúde já tinha divulgado uma nova tendência relacionada às mortes provocadas pela Covid-19. Entre os obesos contaminados, mais jovens do que idosos evoluíram para óbito. E em meio à pandemia, com mais gente em casa, a rotina da alimentação mudou. O delivery cresceu. E a ingestão de alimentos não saudáveis também. Mas essa microempresária decidiu mudar de vez a alimentação. Os bons hábitos chegaram na vida dela, junto com o objetivo de perder 40 quilos.
pressão alta, né, que a gente começa a ter aí com o ganho de peso, né, o pré-diabetes, que também é um risco que nós temos, né, quando você engorda aí excessivamente, como foi o meu caso, né, que eu engordei aí 40 quilos. Então, isso pode causar problemas maiores futuros, né? E como alguém sabe que está com excesso de peso? Como é possível reverter esse problema? Essa nutróloga nos ajuda a entender. Eu começaria mudando o básico da alimentação. Hoje as pessoas ingerem muitos produtos industrializados, muito açúcar refinado, farinha branca. Então, começar a trocar produtos industrializados por produtos mais naturais. Então, mais peixe, frango, carne, ovos, o que a natureza nos deu. Vegetais, frutas. Desembrulhar menos e descascar mais. Desde 2006 até 2017, 2018, aumentou mais de 60% a obesidade no país. Então, realmente é crescente, é preocupante. Além dos cuidados com a alimentação, esse é o momento em que a higiene não pode ficar de lado. Quando o assunto é contaminação, a água e o sabão continuam sendo o método mais eficiente para eliminar o vírus das mãos. O álcool gel passou a ser companhia fundamental e a máscara no rosto nem se fala. Quem se cuida e cuida do corpo evita problemas. Me amo como sou, né? Aprendi a me amar acima desses 40 quilos aí, né? Mas a minha saúde tá gritando, meu corpo tá pedindo socorro.